Oi, pessoal, bom dia, shalom para vocês. Hoje é o primeiro dia da semana, onde muitos já estão se programando como vai ser a sua segunda-feira, que é o segundo dia. Outros já estão trabalhando, outros vão começar, e assim é a nossa vida, a cada dia, entregando ao Senhor as nossas primícias do dia, para que seja um dia santo e um dia abençoado, como se fosse um dia de festa, independente da situação que estamos passando, porque temos um Deus que é juiz e que é provedor de todas as coisas. Peça com segurança, peça com fé, não é nem segurança, peça com fé, porque os nossos desejos serão realizados se for da vontade do Senhor. Porque aquele desejo que não realizado, ele tem coisas bem melhores para nos dar. Então a gente tem que ser conformado com isso. Olha só que coisa grandiosa, gente. A gente ter um Deus Todo-Poderoso, toda honra e glória só para Ele. Hoje eu tenho a lei, a escravidão e a graça. Temos as três coisas: a lei, a escravidão do pecado e pela graça que somos salvos. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daqueles a quem vos ofereceis como servos para obediência, desse mesmo quem a obedeceis, sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Ele está perguntando as três coisas, né? Seja do pecado para a morte ou do pecado para a justiça. Nós temos que estar prontos para tudo isso, para todas essas coisas. E ele diz mais: mas a graça a Deus, porque outrora, escravos do pecado, contudo viesses a obedecer de coração, forma de doutrina, a quem fostes entregue. Ele disse: antigamente, quando você não tinha Jesus como seu Senhor e Salvador, o que é que acontece? A gente vivia pecando por Ele, mas Ele agora, pela morte do Senhor, naquela cruz, nós somos libertos dos pecados, dos delitos e pecados que cometemos. E uma vez libertados do pecado, fosse feito servos da justiça. Ele diz que nós somos servos da justiça. E temos que ser. Mas nós temos um juiz que se chama Deus, Adonai. Ele é a justiça. Ele é o nosso Deus, é o nosso Todo-Poderoso. Toda honra e glória é só dada a Ele. Ele é a justiça. Ele é o nosso tudo, é o nosso baluarte, o nosso rochedo. Fala como homem por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes aos vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade e para a maldade. E assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Então, nós temos que nos oferecer todos os dias como santificação para o Senhor, porque todos os dias a gente peca. Todos os dias a gente faz algo que não é agradável ao Senhor. Mesmo a gente diz assim: mas eu não confessei Jesus e Ele já perdoou todos os meus pecados, mas cometemos falha todos os dias, porque ainda vivemos na terra. Mas temos que ser pessoas justas, pessoas fiéis, não fazer coisas que são desagradáveis ao Senhor. Porque quando éramos escravos do pecado, estávamos isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado colhestes? Somente as coisas do que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Foi o que eu estava falando anterior. Quando a gente não tem Ele como nosso Senhor e Salvador. A gente vivia no pecado. Mas hoje, como eu tenho Ele, o Espírito Santo sempre nos acusa quando a gente está fazendo algo que não é agradável aos olhos do Senhor. Agora, pois, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim, a vida eterna. Nós temos que, quando a gente aceita Jesus como Senhor e Salvador na nossa vida, a gente tem por fim a nossa vida eterna guardada quando Ele vier nos buscar ou quando a gente morrer, se for natural. Porque o salário do pecado é a morte,
Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse é o nosso Deus a quem servimos. Esse é o nosso Pai grandioso e poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Obrigado, Senhor, por tudo que Tu vais fazer e por tudo que Tu tens feito, porque Tu és o guarda que não dormita. Enquanto a gente dorme, Ele trabalha ao nosso favor. Perdoa as nossas falhas e fraquezas, Pai, mas nos ensina a andar pelas Tuas justiças e pelos Teus mandamentos. Amém? Que a luz do Senhor resplandeça sobre cada um de nós e nos dê a paz que excede todo entendimento. E uma semana abençoada, cheia da unção e da glória do Senhor sobre as nossas vidas.